Bem, vamos continuar agora, complementando com algumas síndromes da reumatologia, enfatizando aspectos semiológicos mais importantes. Vamos falar alguma coisa sobre a síndrome de Sjögren, que se insere dentro dessas poliartrites com repercussões sistêmicas. Já vimos artrite reumatoide e o lúpus. A síndrome de Sjögren é uma doença crônica cujo sintoma principal consiste na diminuição da secreção lacrimal, xeroftomia, salivar, xerostomia, causada por disfunção crônica das glândulas exócrinas. É mais comum nas mulheres do que nos homens. Existe uma forma primária do Sjögren e uma forma secundária. A forma primária se refere somente à síndrome seca, ao complexo SICA, que é menos comum. E a forma secundária é o complexo SICA, associado a outra doença, geralmente a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico ou então a esclerodermia. Existem algumas manifestações que se devem a essa falta de secreção exócrina, Então, maior predisposição a cáries, por exemplo, lesões orais, disfagia, pancreatite, nefrite intersticial, maior tendência a linfomas malignos. Acredita-se que o risco de linfomas está 44 vezes aumentado em relação à população normal. E manifestações hepáticas, como a hepatite crônica ativa, cirrose biliar primária, polineurites, muitas vezes a doença se associa à miastenia graves e à tireoidite de Hashimoto, e o fenômeno de Raynaud pode aparecer também, nessa doença, pode ser uma manifestação também. Aqui nós vemos o teste de Schirmer, que é uma forma grosseira de se avaliar a produção lacrimal através da colocação de uma fita standard de papel filtro no saco conjuntival por 5 minutos. No indivíduo normal nós teremos a umidificação dessa fita, com lágrima suficiente para umidificar cerca de 15 milímetros da fita. O diagnóstico mais fidedigno é feito com lâmpada de fenda e associado a um corante chamado rosa bengala na detecção de ulcerações da córnea em função dessa ceratoconjuntivite seca. 30 a 50% dos pacientes podem apresentar aumento de parótidas e de glândulas submandibulares. Muitas vezes são chamados, os pacientes dizem, os médicos dizem que são quadros de cachumba de repetição. O diagnóstico de certeza é feito com a biópsia de glândulas salivares, pode-se fazer a biópsia de uma glândula de menor volume, de menor tamanho. O diagnóstico pode ser feito dessa maneira. Existem marcadores sorológicos também, que muitas vezes demoram para se expressar na sua totalidade. A esclerodermia é uma doença na qual ocorre fibrose generalizada da pele e em outros órgãos que contêm tecido conjuntivo. Isso se deve a episódios repetidos de injúria endotelial de vasos e microvasos. Mais comum também em mulheres, e existem dois quadros clínicos típicos, o tipo difuso e o tipo limitado, que recebe a denominação, essa sigla CREST. O C seria de condrocalcinose, o R de fenômeno de Raynaud, o E de manifestação esofágica, de alteração esofágica, da motilidade esofagiana, o S de esclerodactilia e o T de telangiectasia. Então, por essa fibrose da pele, o paciente tem dificuldade para mímica facial, para abertura da boca, ele tem o que a gente chama de microstomia, a fenda bucal não se abre totalmente, nas extremidades nós podemos ter o que se chama de esclerodactilia, por fibrose
da pele nessa região e também por destruição óssea distal, né, das falanges distais. A condrocalcinose é vista aqui nessa imagem radiológica, a deposição de cristais de cálcio, né, em superfície justa articular. Critérios diagnósticos, nós temos critério maior, que é a esclerodermia proximal do dorso das mãos, né, e os menores, como esclerodactilia, cicatriz das polpas digitais, fibrose pulmonar bibasal. O diagnóstico pode ser feito com o critério maior, né, isoladamente, ou dois menores. Aqui vemos imagem de presença de fibrose extensa e múltiplos cistos, né, em parênquima pulmonar. Aqui nós vemos uma opacificação radiológica, né, opacificação reticular de ambas as bases pulmonares, né. Temos também aqui o fáscias esclerodérmico, em que nós vemos a retração facial, a dificuldade de mímica facial, dificuldade para abrir a boca, né? O fáscias esclerodérmico. Nas mãos nós vamos ver as extremidades encurvadas pela retração da pele fibrosada, né? E com esclerodactilia, com alterações esofagianas e também alterações renais e alterações cardíacas também por deposição em função dessa injúria endotelial de vasos, né, que acabam afetando a intimidade tecidual dos principais órgãos. Aqui uma imagem radiológica de um esôfago, né, de um exame contrastado, em que vê-se a dificuldade de motilidade dos 2/3 terminais do esôfago, que são constituídos de musculatura involuntária. Então o paciente tem disfagia. O fenômeno de Raynaud é muitas vezes presente, bastante marcante na esclerodermia. A dermatomiosite é uma doença que pertence ao grupo das polidermatomiosites e que se associam a distúrbios imunológicos que com frequência acompanham outras patologias do tecido conjuntivo, neoplasias e outras formas mais raras. Ela pode ser uma manifestação paraneoplásica, é mais comum em mulheres e o quadro clínico se caracteriza por fraqueza muscular proximal, o envolvimento sistêmico de órgãos, coração, pulmões, né? Fenômeno de Raynaud também está presente, o heliotropo e o sinal de Gottman. Nessa figura mostra o que é o heliotropo, que é um edema leve das pálpebras com uma coloração malva vermelha e algumas telangiectasias. O heliotropo é uma flor dos Alpes, né, e por isso há essa denominação devido à coloração que as pálpebras tomam, semelhantes a essa flor. O sinal de Gottman seriam essas placas eritematosas em nível de articulações interfalangianas das mãos, né? Esse é o sinal de Gottman, né, com um padrão descamativo. E à esquerda nós vemos também o heliotropo que nós já descrevemos anteriormente. Um outro grupo de doenças importantes são o das vasculites. A vasculite é toda e qualquer inflamação de um vaso sanguíneo. Forma um grupo de doenças percebidas pelo médico como raras, obscuras e de diagnóstico difícil. Quando que devemos suspeitar de uma vasculite? Quando temos uma doença multissistêmica, uma glomerulonefrite ativa, uma isquemia em paciente jovem, uma púrpura palpável, ou então um quadro de mononeurite. Abaixo vemos uma paciente com um quadro de ulceração aguda do lábio, acompanhada por formação cicatricial a partir de episódios precedentes, que é o que ocorre, por exemplo, na síndrome de BC. A poliarterite nodosa, né, é uma erupção purpúrica vasculítica, né, e que cursa com mononeurite, né, vejam ali que o pé direito, o paciente não tem a capacidade de elevar o hálux, né, então lesões purpúricas palpáveis, né, por uma vasculite associado a um quadro de mononeurite. As principais vasculites, né? Nós temos vasculites que
de pequenos, médios e grandes vasos. A púrpura de Enoch-Schönlein é uma púrpura de hipersensibilidade. A doença de BC nós já comentamos, é uma doença de pequenos vasos. De médios vasos temos a poliarterite nodosa, a doença de Kawasaki, a granulomatose de Wegener, que agora mudou, é a granulomatose por poliangeite, porque o Wegener tinha uma origem nazista, então o nome Wegener foi banido do nome dessa doença, que é uma vasculite que afeta pulmões, seios da face, né? O Sturge-Strauss, perdão, o Sturge-Strauss é uma vasculite que acomete sistema respiratório, brônquios, né, simulando crises asmatiformes, e a vasculite de Kawasaki, que acomete crianças com racho cutâneo, febre, né, e crianças de origem oriental. De grandes vasos, arterite temporal, que nós vamos nos ater um pouquinho mais, e a Takayasu, que ocorre mais em mulheres orientais, né, é também chamada de doença sem pulso. Essa aqui, vamos comentar um pouquinho mais sobre a arterite temporal, também conhecida como arterite de células gigantes, né? E que se caracteriza, né, por um espessamento da artéria temporal, gerando cefaleia unilateral, e que, além disso, pode gerar também amaurose fugaz e às vezes até definitiva, claudicação de mandíbula, cursa com quadro febril e também com VHS bastante acelerado, em torno de 100 milímetros, e ocorre mais em pacientes de idade um pouco mais avançada. Ela pode se associar à polimialgia reumática, que é uma situação em que há uma maior rigidez da cintura escapular, né? E com dificuldade de mobilização de membros superiores e simulando aí outras doenças reumáticas. Essa então é a arterite temporal. Obrigado.